Já estamos aqui na companhia de Elivaldo Barbosa e Lídia Brito. Nós vamos trazer as informações da política a partir de agora aqui no seu Jornal do Piauí. Boa tarde, Lídia Brito, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Boa tarde também a Elivaldo Barbosa, que já conversou com a gente ali no começo do Jornal do Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Pois é, Joelson, boa tarde, Lídia. E para você que segue nos acompanhando. O assunto é decreto do governo do estado. O governador Wellington Dias determinou novas regras para a circulação de pessoas. O decreto prevê, por exemplo, que haja um fechamento das atividades ou um toque de recolher a partir das 10 da noite, não mais às 11. Então, ele aumentou o tempo recolhido, adiantou um pouco o recolhimento. Vamos acompanhar o que disse o governador. Nós vamos ter, a partir de agora, o povo como fiscal, mas também uma estrutura de vigilância, de segurança integrada, municípios e estado. Nós estamos trabalhando com os municípios para que a gente tenha medidas que são importantes. Nós vamos estar investindo, por exemplo, no laboratório central para ampliar o potencial nessa área de mais exames, né? A testagem também, o programa Buscativa integrado com as equipes dos municípios. Nós vamos trabalhar as barreiras, vamos estar integrado em aeroportos, nas entradas dos estados. Nós vamos ter o setor público colaborando, reduzindo, não é, a sua movimentação a 30% de trabalho presencial. O restante está sendo organizado a partir de amanhã para ser um trabalho através, não é, da internet, e garantir o mais importante, não é, que a gente tenha o cumprimento das regras. De segunda a sexta-feira, nós teremos daqui até 5 horas da manhã do dia 15, nós vamos ter uma situação em que haverá um regramento, como já estava, o comércio até às 17 horas, agora essa parte de bares, restaurantes até às 21 horas, o toque de recolher a partir das 22 horas, funcionando apenas serviços de saúde, segurança, aquilo que é extremamente essencial. Final de semana, só serviço essencial, de 0 hora da sexta para sábado até às 5 da manhã da segunda-feira, deste final de semana e do próximo, também teremos toda essa restrição. E estamos buscando unificar o Brasil na mesma linha. Para quê? Para que a gente possa reduzir transmissibilidade, reduzir internação e reduzir óbito. Vamos então alguns dos pontos do decreto, o decreto que foi assinado pelo governador Wellington Dias e já circula. Vamos lá com as informações do decreto. O decreto é o número 19.494. Fica proibido em todo o estado a realização de festas ou eventos em ambientes abertos ou fechados, promovidos por estes públicos ou pela iniciativa privada, das 24 horas do dia 5 a 5 horas da manhã do dia 15 de março. Portanto, até o dia 15, a força desse decreto em relação à suspensão de atividades com aglomeração. Ficarão suspensas atividades que envolvem aglomeração, eventos culturais, atividades esportivas e sociais, bem como o funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer tipo de estabelecimentos que promovam atividades festivas, em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso. O decreto também diz que bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, barracas de praia e estabelecimentos similares, bem como lojas de conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até às 9 horas da noite, ficando vedada a promoção e realização de festas, eventos, confraternizações, dança ou qualquer atividade que gere aglomeração, seja no estabelecimento, seja no seu entorno. O comércio em geral poderá funcionar somente até às 5 da tarde e os shopping centers somente até às 12 horas, das 12 horas, né, do meio-dia até às 9 da noite. Os órgãos da administração pública funcionarão preferencialmente por modelo de teletrabalho, mantendo o contingente de 30% dos servidores em atividade presencial, com exceção dos serviços de saúde, de segurança pública e daqueles considerados essenciais. Essa é uma das novidades do decreto. 30% dos servidores vão trabalhar. Bares e restaurantes poderão funcionar com a utilização de som mecânico, instrumental ou apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração. As medidas determinadas neste artigo deverão vigorar do dia 5 ao dia 15 de março de 2021. Fica vedada, no horário compreendido entre 10 da noite e 5 da manhã, a circulação de pessoas em espaços e vias públicas ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade
referentes a unidade de saúde para atendimento médico ou deslocamento para fins de assistência veterinária ou no caso de necessidade de atendimento presencial a unidades policiais ou judiciárias. Ou seja, só podem se deslocar pessoas que estiverem fazendo atendimento emergencial, atendimento de saúde, polícia, prisão de pessoas, enfim. O restante, todo mundo tem que estar recolhido. Quem trabalha em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados e entrega de bens essenciais a pessoas de grupo de risco, essas também poderão circular. Por exemplo, um camarada que é entregador de alimento ou farmácia, podem fazer essa entrega, tá? Se for essencial, se for apontado dessa maneira. Nos finais de semana ficarão suspensos todos os serviços, com exceção dos seguintes serviços considerados essenciais: mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios, farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza, oficinas mecânicas e borracharias, lojas de conveniência de produtos alimentícios situados em rodovias e BRs, na zona rural também. Hotéis com atendimento exclusivo dos hóspedes também estão autorizados a funcionar. Distribuidoras exclusivamente de recebimento e armazenamento de carga e transportadoras também ficam abertas, além dos serviços de segurança pública e vigilância. Também permanecem funcionando serviços de alimentação preparada e bebidas exclusivamente para sistema de delivery ou drive-thru. Serviços de telecomunicação, processamento de dados, call center e imprensa também poderão funcionar, assim como os serviços de urgência e emergência dos hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de saneamento básico, transporte de passageiros, energia elétrica e funerários também estão funcionando normalmente. A agricultura e pecuária também continua com a sua rotina e as atividades religiosas podem funcionar, porém apenas com 30% da capacidade dos templos e igrejas. A fiscalização das medidas determinadas no decreto serão exercidas de forma ostensiva pela Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, onde houver. Essa é a decisão do governo, agora sim publicada e assinada. Elivaldo Barbosa, medidas duras, porém não tão duras quanto o COI chegou a sugerir, né? Correto. Foi uma adaptação entre o que o COI recomenda como um órgão técnico e que apontava para lockdown e o que o governo adota considerando as peculiaridades do momento, da população, da sociedade, das empresas, enfim, da realidade que cerca o estado do Piauí. Então foram medidas um pouco mais drásticas, ou não diria nem drásticas, medidas um pouco mais restritivas em relação ao que já está em vigor, com relação ao toque de recolher, ao funcionamento noturno do estado do Piauí e também aos setores que deverão funcionar no final de semana. Lídia Brito vai ficar nessa, entre as sugestões dos técnicos, dos cientistas, dos especialistas e as decisões políticas do governo, que serão sempre um pouco mais brandas do que as determinações científicas. É o papel do governador também, né? Balancear um pouco as vontades, tanto dos que propõem um fechamento, quanto daqueles que desejam manter os negócios e as atividades funcionando, né, Lídia? Gelson, desde o ano passado, quando a pandemia começou e as primeiras medidas foram tomadas, o governador Wellington Dias sempre afirmou que essas medidas foram baseadas nas informações passadas pela equipe técnica, né, pelas equipes de médicos que estão aí acompanhando o tempo todo essa evolução da Covid-19 aqui no estado. E é claro que, como gestor, o estado precisa ouvir também a população que é diretamente afetada por essas medidas, né, principalmente as atividades econômicas, né, que desde o ano passado tiveram aí o seu funcionamento afetado. Isso afeta diretamente na economia e na vida das pessoas. Elivaldo Barbosa, existe um doutrinador americano aí falando a respeito de legislação, que ele diz o seguinte: quando um cavaleiro for puxar as rédeas do cavalo, puxe com cuidado, porque pode ser que elas não estejam bem presas. E aí você perde o controle da marcha do manga larga. Elivaldo, é mais ou menos isso que o governador está querendo evitar, né? Evitar uma puxada muito forte e descobrir que as pessoas não respeitarão essas medidas. Correto. Eu botaria até, em vez do manga larga, o quarto de milha, que é um cavalo mais veloz, de arrancada. O manga larga é mais de cavalgada, é um cavalo manso, tranquilo. Até sem rédea ele vai. Dispensa até rédeas, exatamente, Joelson. Mas é um detalhe só. Mas é isso mesmo. Uma coisa é a recomendação, assim, no pé da letra, no aspecto técnico. A outra é a medida
adotada considerando uma realidade institucional, uma realidade econômica, realidade social e, por que não dizer também, realidade política. É aquela história que o secretário de governo contou para nós aqui, quando ele veio esta semana aqui ao Jornal do Piauí. Uma coisa é o cirurgião operar o paciente totalmente anestesiado. A outra coisa é o cirurgião tentar fazer a operação com o paciente esperneando. É completamente diferente. Não que o governo vá desprezar a recomendação técnica, absolutamente, mas é adaptá-la da forma mais fiel possível à realidade que ele está diretamente envolvido.